Fala pessoal, tudo bem com vocês? Francisco aqui mais uma vez e hoje nós vamos construir mais um projeto que pode ser utilizado como um brinquedo para nós nos distrairmos e passar um pouco o nosso tempo. Hoje nós vamos construir uma roleta eletrônica binária. Para isso, nós vamos utilizar como principal elemento desse circuito o circuito integrado CD4017, que é um circuito integrado do tipo CMOS, que implementa um tipo de contagem binária conhecida como contagem Johnson. Observando aqui o diagrama de tempo desse circuito integrado, nós podemos observar como funciona essa contagem implementada pelo 4017. Então veja que quando eu tenho o pino de reset e o pino de enable em nível lógico baixo, a cada borda de subida do nosso clock, nós vamos ter apenas uma única saída assumindo o nível lógico alto. Essa contagem então se assemelha bastante ao processo de deslocamento para a direita desse sinal, desse nível lógico alto, que vai sendo transferido para cada uma das saídas do nosso circuito integrado CD4017. Demonstrando rapidamente o funcionamento do circuito integrado CD4017 aqui no Proteus, veja que eu já conectei o pino de Enable e o pino de Reset ao GND, ou seja, eu tanto estou habilitando as saídas do meu circuito integrado, como eu não estou reiniciando-as. Então, quando eu faço pulsos de clock através dessa logic state, nós podemos verificar que uma das saídas do meu circuito integrado assumirá nível lógico alto, enquanto todas as outras assumem nível lógico baixo. Nós temos uma contagem aí utilizando 10 bits através do circuito integrado 4017, mas entretanto hoje nós vamos construir um circuito que ele vai ter 16 saídas. Ou seja, eu vou precisar fazer uma montagem que possui dois circuitos integrados CD4017. Nós vamos ver agora como fazer essa conexão de mais de um circuito integrado CD4017 em cascata. Aqui pelo datasheet do circuito integrado, o próprio fabricante ele já sugere uma forma de fazer essa conexão de múltiplos 4017 em cascata. Para isso, nós vamos utilizar uma porta lógica AND como interface entre os contadores. Essas portas lógicas AND possuem como entradas o dígito mais significativo dessa contagem, além do pulso de clock geral desse circuito. A saída dessa porta lógica AND será conectada então ao pino de clock do contador subsequente. No último contador, nós vamos ter o pino de Enable habilitado através de sua conexão direta ao GND do circuito, e o dígito mais significativo desse contador será responsável por resetar o primeiro contador 4017. Vamos ver agora como ficou o circuito do nosso projeto da roleta eletrônica binária. Esse é o nosso circuito que está aí disponível para vocês baixarem. É só clicar em mostrar mais na descrição e fazer o download desse projeto. Nós podemos observar aqui que nós temos, como frisado anteriormente, dois circuitos integrados CD4017, em que o primeiro será responsável por acionar 9 LEDs e o segundo será responsável por adicionar 7 LEDs. Na nossa montagem prática, nós utilizamos para alimentar esse circuito uma bateria de 9 volts. Entretanto, nós não tínhamos disponíveis CIs do tipo CMOS que implementem a porta lógica AND. Então a saída foi utilizar o nosso transistor NPN do tipo BC547 para construir um circuito que implemente a porta lógica AND através desses dois componentes. Se você ainda não conhece essa topologia, nós já temos um vídeo aqui no canal mostrando como construir portas lógicas básicas através de transistores, e eu vou deixar listado aqui nos cards para vocês poderem acompanhar. Então esses dois transistores, eles implementam a porta lógica AND que nós vimos lá no datasheet do CD4017. Veja que nós temos o dígito mais significativo do último contador resetando o nosso primeiro 4017, ao mesmo tempo que o dígito menos significativo do nosso primeiro contador 4017 reiniciará o segundo módulo de contagem. Essa contagem ela vai ser estabelecida através de um arranjo montado com o circuito integrado LM555 em sua configuração astável, em que nós adicionamos uma chave que vai interligar a malha responsável pela definição da frequência desse oscilador com a fonte de alimentação de 9 volts, e no nosso circuito prático nós vamos adicionar um capacitor de 470 microfarads em paralelo com essa malha
para que nós possamos continuar tendo pulsos de clock na saída desse circuito 555, mesmo após soltarmos essa chave. As saídas dos dois contadores, elas estão interligadas com 16 LEDs, como nós podemos ver aqui na figura, e um único LED foi necessário para realizar a limitação de corrente desse circuito. Por que eu não preciso então de 16 LEDs para realizar essa limitação de corrente? Veja, apenas um desses 16 LEDs vai estar aceso por vez. Então, como eu tenho todos os cátodos comuns, eu posso fazer esse arranjo de conectar um único resistor para realizar a limitação de corrente de todos os LEDs. Para termos também um estímulo sonoro, eu ainda adicionei ao circuito um alto-falante que ele é controlado através de um driver composto pelo transistor TIP41, que recebe em sua base o próprio sinal de clock. Esse é o nosso circuito então, e agora nós vamos ver na prática o funcionamento da nossa roleta eletrônica binária. Esse é o nosso circuito, pessoal. A gente pode ver aqui no lado esquerdo o 6555, seguido aqui dos dois circuitos integrados CD4017, e entre os dois 4017 nós temos aquele arranjo com os transistores NPN que implementam a porta lógica AND. Tenho aqui na parte inferior ainda o transistor TIP41, que vai ser responsável por acionar o nosso alto-falante, e o capacitor de 470 microfarads aqui na parte superior do circuito, que é quem é responsável por manter o funcionamento do nosso circuito da roleta, mesmo depois que nós soltarmos o botão de aposta. O nosso circuito ele foi montado em uma placa de MDF, onde eu fiz a furação aí para conectarmos os LEDs, botões, o potenciômetro e o alto-falante. Aqui na parte traseira do nosso circuito nós temos aí a bateria de 9 volts, potenciômetro conectado e os LEDs todos conectados. Fiz a interligação desses LEDs com a nossa protoboard através de fios rígidos mesmo, para facilitar a nossa montagem. E agora nós vamos verificar o funcionamento desse circuito. Então está aqui, pessoal, o nosso circuito montado. Eu tenho aqui do lado esquerdo esse botão amarelo que ele serve para energizar o nosso circuito, é a nossa chave geral do circuito. Tenho aqui os meus 16 LEDs dispostos em um círculo, um potenciômetro com o qual eu consigo ajustar a velocidade com que a nossa roleta vai girar, e o alto-falante, que é utilizado para nós ouvirmos o som que vai simular o barulho da roleta. O botão verde é o botão que nós podemos utilizar para fazer as nossas jogadas. Então veja que se eu pressiono o botão, nós vamos ver os nossos LEDs piscando na sequência e o som característico sendo emitido lá pelo nosso alto-falante. Ao soltarmos o botão verde, nós vamos ter o efeito da descarga desse capacitor, resultando em um LED aleatoriamente aceso ao fim desse processo de descarga. Se eu diminuo um pouco a velocidade aqui do nosso jogo, veja que já fica bem mais simples de vermos o funcionamento do nosso circuito. Ao soltarmos o botão mais uma vez, um LED permanecerá aceso ao final da descarga do nosso capacitor. Posso voltar a aumentar a nossa velocidade e vamos ter mais uma vez a nossa aposta podendo ser confirmada ou não. Então esse foi o nosso projeto de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que nós vamos trazer ainda muito conteúdo bacana de eletrônica para vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo.